Que bom que vocês vieram, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Aqui está cheio de visitas, né? Sejam todas bem-vindas. Pessoal que veio de outras igrejas também, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Para começar a nossa programação, vamos cantar o hino Cada Dia Mais Perto, do CD Jovem. Quando o mundo chega ao fim de sua história, já sem brilho, sem beleza e sem luz, nossa vida já aguarda nova glória. A esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia. Cada dia vem mais perto de Jesus. Moças, Um beijo, ver Jesus naquele dia. Pai querido, Rei eterno Salvador, toda luz que sua face irradia mostra ao mundo o poder de seu amor. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia. Cada dia vem mais perto de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia. Cada dia vem mais perto de Jesus. A esperança está na volta de Jesus. amém. Que lindo, né? Que bom ter essa esperança. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino da semana de oração. Jesus venceu. Lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do reino.
como estamos, inclinemos as nossas frontes. Pai amado, estamos muito felizes porque estamos aqui, Senhor, depois de um longo preparo, para elevar a Ti o nosso preito de louvor. Estamos felizes porque reconhecemos que na cruz Tu trocastes o nosso pecado pela Sua justiça. Ó Senhor, vem estar conosco no decorrer deste programa, que ele possa realmente exaltar a Ti e somente a Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os cânticos de louvor devem fazer parte do nosso cotidiano. Oh, como é bom louvar a Deus, sempre louvá-lo assim, por seu amor, por seus favores. Louvor sempre terás de mim, terás de nós. Em uma visão sobre o tema de louvor, Ellen White descreveu o seguinte: foi-me mostrada a ordem, a perfeita ordem do céu. Senti-me arrebatada ao escutar a voz, a música perfeita que há ali. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e dissonante. No céu, eu vi anjos que se achavam dispostos em quadrado, cada um tendo uma harpa de ouro em suas mãos. Na extremidade inferior dela, havia um dispositivo para ajustar o som e mudar a tonalidade. Seus dedos não corriam pelas cordas descuidadamente, mas faziam vibrar diferentes cordas para produzir diferentes acordes. Há sempre um anjo que dirige o louvor, o qual toca primeiro a harpa a fim de dar o tom. Depois, todos se ajuntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível, é melodia celestial, divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus irradiando sua glória indizível. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 146. Que nessa noite de louvor, nossos cânticos possam se aproximar do louvor celestial, possam ser agradáveis aos ouvidos do Senhor. Em Mateus 21, 15 e 16, lemos: vendo então os principais sacerdotes e os escribas e as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouve o que esses lhe dizem? E Jesus lhes disse: nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Iniciemos a nossa programação nessa noite com a participação do coral infantil daqui de nossa igreja, Perfeito Louvor, com a regência da Leonice Cavalcante, cantando Eu Olho pela Cruz e em seguida o Cordeiro. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador,
Ao sentir Cristo interrompida a sua unidade com o Pai, ele temeu que em sua natureza humana ele não fosse capaz de resistir o vindouro conflito com o poder das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo sairia então vitorioso. Agora viera o tentador para a derradeira e tremenda luta. Para isso, se preparara durante os 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Se falhasse ali, estava perdida a sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam, afinal, possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Contemplai-o, considerando o preço a ser pago pela raça humana. Em sua agonia, apega-se ao solo frio, como se tivesse a impedir ser levado para longe de Deus. O orvalho frio da noite caía sobre o seu corpo curvado, mas não se atenta para isso. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele mesmo então acrescenta: Todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Vamos ouvir agora a Orquestra Sinfônica Sibelius, executando a música Getsemane.
sobre Cristo, como nosso substituto, foi colocada sobre seus ombros toda a iniquidade, a minha iniquidade e a tua iniquidade. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Toda a vida anunciara Cristo ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora o seu tema. Mas agora, com o terrível peso das culpas que ali carrega, não pode ver mais a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, naquela hora de suprema angústia, penetrou-lhe o seu coração com uma dor que nunca poderá ser compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia, que ele mal sentia a dor física. Vamos ouvir agora o coral Projeto Volta, cantando Maior Amor Não Há, e logo após, Cordeiro de Deus.
E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram a Jesus. O Salvador não murmurou nenhuma queixa. O rosto permaneceu calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam de sua fronte. Nenhuma mão piedosa havia ali para enxugar o seu rosto, o suor da morte, nem palavras de simpatia e inabalável fidelidade para lhe confortar o coração humano. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos inimigos e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam, e à terrível retribuição que lhes caberia. Nenhuma maldição invocou sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento de seu desígnio. Cristo se apiedou deles, e em sua ignorância e culpa, só exalou uma súplica por perdão, porque não sabem o que fazem. Vamos ouvir agora, novamente, a nossa Orquestra Sinfônica Sibelius, cantar Monte do Calvário.
A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Ambos os homens que estavam crucificados com Jesus, a princípio o injuriaram, e um deles, sobre os sofrimentos, tornara-se cada vez mais desesperado e provocante. Assim não foi, porém, com o companheiro ao lado direito de Jesus. Este não era um criminoso enfurecido, extraviara-se por más companhias, é fato, mas era menos culpado que muitos dos que ali se achavam ao pé da cruz, injuriando o Salvador. Vira e ouvira Jesus e ficara convencido por seus ensinos, mas dele fora desviados pelos sacerdotes e príncipes. Procurando abafar a convicção, imergia mais e mais no fundo pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. Houve entre os transeuntes muitos a defenderem Jesus. Ouve-os repetindo-lhes as palavras, narrando-lhes as obras. E agora, ali Jesus, todo poluído pelo pecado, como se encontrava naquele momento. A história de sua vida está a se findar. Enquanto os dirigentes judeus negam a Jesus e seus próprios discípulos duvidam da sua divindade, o pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe clama Senhor. Muitos estavam dispostos a chamá-lo Senhor enquanto ele operava milagres, ou depois de haver ressurgido no sepulcro. Mas ninguém, no entanto, o reconheceu como Senhor quando estava ali, moribundo, preso em uma cruz, a não ser o ladrão arrependido, que ali foi salvo na última hora. Na verdade, te digo hoje, que serás comigo no paraíso. E ele creu. Ouviremos agora, acredito no nome, e lá no céu, que será apresentado neste momento pelo coral da Igreja de Jardim Santo Eduardo. És meu refúgio no cansaço, meu abrigo na aflição. A tua graça me completa, em ti curado sou. És o sol que me salva, resgatas meu coração. Acredito em tudo que tu dizes ser. Acredito no nome de Cristo. Minha esperança está sobre este nome. Só em ti confiarei. Só tu és meu Deus, meu Rei. Em teu santo nome salvo eu serei.
Quando nós lemos os evangelhos, nós temos a descrição da morte de Jesus feita de uma maneira, eu diria, um tanto quanto que cênica. Nós temos falas que aparecem em determinados momentos, nós temos textos da Bíblia que são evocados para que uma leitura a respeito do significado da realidade da morte de Jesus fosse apresentada. E quando nós lemos os 4 evangelhos, nós temos aquelas que são chamadas as 7 falas ou 7 frases de Jesus na cruz. Nós não sabemos se ele disse mais coisas, se algumas dessas falas ou frases que foram ditas no Calvário foram perdidas, mas nós temos, colocando os 4 evangelhos juntos, formando uma espécie de composer assim da cena, nós temos 7 falas de Jesus. E essas 7 falas de Jesus na cruz, elas revelam muito a respeito daquilo que é a centralidade do tema realmente que a cruz evoca para a vida. Porque embora essas imagens foram colocadas e tudo aquilo acontece de maneira para que a nossa mente fique repleta do significado do cumprimento profético, escriturístico, daquilo que foi relatado, nós podemos olhar para essas falas da cruz de Jesus e entender também como viver a nossa própria cruz de cada dia. Porque, como Jesus mesmo disse, se alguém quiser ser meu discípulo, você deve tomar a sua cruz e me seguir. Então o caminho de Jesus o tempo todo é marcado pela cruz. E não apenas o caminho dele, porque quando nós pensamos na cruz, quando nós ouvimos as músicas que falam sobre a morte de Jesus, quando a gente separa essa semana no ano, a Semana Santa, para relembrar aquilo que aconteceu como fato histórico lá no passado, parece que aquela realidade ela está um tanto quanto que divorciada daquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia. Afinal de contas, Jesus morreu em Jerusalém há 2000 anos atrás. O método de morte ao qual ele foi submetido não é mais praticado nos dias de hoje. Então a cruz parece apenas um fato histórico distante, que é lembrado quando a gente canta, quando nós vemos símbolos como esse que vocês estão vendo aqui na igreja, quando em algum momento a gente tem contato com a história daquele que foi crucificado. Mas a cruz de Jesus, ela é na verdade a síntese máxima da realidade que toda a humanidade experimenta, porque há milhares, milhões de crucificados todos os dias, de diversas formas, em diversos níveis, em diversas realidades. A paixão de Cristo, ela é, por assim dizer, a paixão do mundo. E Jesus, ele é aquele que encarna na prática da sua cruz aquilo que nós, como seres humanos, vivemos como realidade diária da nossa vida. Quando Jesus ele é pregado na cruz, quando nós começamos a leitura dos evangelhos sobre as falas de Jesus, a primeira fala que Jesus diz, segundo o evangelho de Lucas, no texto do evangelho de Lucas, no capítulo 23, Jesus é pregado à cruz e ele faz uma oração, uma intercessão. Ele diz no versículo 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira intercessão da cruz aqui é pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de saber a vida, de entender, de interpretar. Ele pede literalmente misericórdia pela nossa alienação, pela nossa estupidez, pela nossa ignorância. Perdoa-lhes, e a resposta dele é, porque eles não sabem. Como a gente não sabe mesmo o que a gente faz. A gente não se conhece. Você muitas vezes já foi surpreendido pensando em coisas que você fez na vida, e chegou a pensar assim, mas onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Não é? Alguém aqui já falou ou já pensou isso alguma vez? Ou, mas eu não sou desse jeito, por que eu fiz aquilo? Não é? Por quê? Nós não nos conhecemos. A verdade é essa. É por isso que psicólogos, psicanalistas, eles se debruçam para poder estudar as estruturas complexas que formam a nossa personalidade, que formam o nosso jeito de ser. A mente humana é um labirinto e você não se conhece.
Paulo diz que dentro de nós existe uma ambiguidade de forças que se degladiam e se opõem. Ele fala, eu tenho vontade de fazer o bem, mas ao mesmo tempo eu faço mal, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu odeio eu me vejo fazendo, e ele chega e ele fala, miserável homem que eu sou. E aí, num desespero, ele fala, quem vai me livrar dessa morte? E aí ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Essa é a graça, porque Ele intercedeu por nossa ignorância, por nossas contradições, por nossa ambiguidade, por nossa limitação, por nossa forma obtusa de enxergar a vida, por nossas leituras erradas da vida. Porque para todas as pessoas que estavam lá no Calvário, hoje a gente canta sobre a morte de Jesus. Hoje a gente lembra com toda a devoção dessas imagens que foram perpetuadas pela música, pela arte, pelas pinturas, pelos filmes, mais recentemente. Mas naquele tempo, naquele dia, as pessoas estavam olhando ali, 3 homens que estavam sendo executados por Roma, e não havia nada de sagrado naquela cena, nada de inspirador e nada de devocional naquilo que eles estavam olhando. Então Jesus diz assim, eles não sabem, eles não conhecem nem a si mesmos, quanto mais eles vão conseguir interpretar a vida. A primeira coisa que ele faz é interceder por nossa ignorância. Segunda fala de Jesus na cruz, ela é direcionada a um bandido, um ladrão. A Bíblia fala que era um dos malfeitores. As pessoas falam que era ladrão, uns falam que eles eram como se fossem uma espécie de guerrilheiros, zelotas, revoltosos contra Roma. A gente não sabe. Mas gente boa não era. Porque se fosse gente boa não estaria lá. Pelo menos era assim que todo mundo julgava. E eles mesmos dizem aqui, o chamado bom ladrão, como a gente costuma chamar, ele, olha, quando ele vai repreender o seu outro colega, por estar ali tentando Jesus a realizar, a mostrar que era Deus ao realizar os desejos e necessidades humanas, ele diz assim, olha, nós aqui estamos merecendo com justiça. Ele mesmo reconhece que ele estava sendo crucificado porque ele havia merecido aquilo. Mas ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou entrares no seu reino. E aí Jesus diz, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus mostra aqui nessa fala uma ruptura entre muitas vezes aquilo que é a justiça humana e a justiça divina. Porque quando Jesus diz para esse malfeitor, você vai estar comigo no meu reino, todos os pecados dele haviam sido perdoados. Todas as dívidas dele foram perdoadas. Jesus estava pagando as dívidas dele. Mas ele não foi baixado da cruz e ele não seguiu a vida dele normal. Ele morreu naquele dia. Ele foi perdoado. Aos olhos de Deus não havia dívida nenhuma, mas ele tinha uma dívida com o Estado. Ele tinha uma dívida com a sociedade. Ele pagou aquela dívida com a sociedade, embora estivesse completamente inocente aos olhos de Deus. Isso para a gente é libertador, porque muitas vezes na vida a gente vai, devendo aqui, devendo lá, não só dinheiro, devendo muitas coisas. E muitas vezes você pensa que você só pode ter o perdão de Deus se você conseguir, de maneira justa, adequada, com juros relacionais, quitar todas as dívidas e estar em paz, pleno, completo com tudo e com todos. Mas nem sempre é possível, porque muita coisa não depende só do seu arrependimento. Não depende só da sua consciência com Deus que você pode desenvolver agora. Mas Jesus diz que é possível eu estar perdoado aos olhos de Deus e ainda assim ter questões a serem resolvidas na vida, como a gente vai resolver sempre. Mas eu posso olhar para a vida com a minha consciência em paz em relação a Deus. Não é por aquilo que eu consigo realizar, mas por aquilo que Ele fez, que eu consigo ter essa paz com o Senhor. O texto do Evangelho de João, no capítulo 19, diz que Jesus estava pregado na cruz, quando Ele vê ali ao pé da cruz a sua mãe, acompanhada do discípulo que Ele amava, que a tradição cristã e os estudiosos identificam como sendo o próprio João. E diz que ele olha para sua mãe, em João 19, verso 26, 27, diz que ele fala, mulher, eis aí o teu filho. E depois, para o discípulo,
ele diz: eis aí a sua mãe. E diz que daquela hora em diante, o discípulo tomou aquela mulher e levou ela para casa. Eu acho isso aqui muito bonito, porque um dos temas da cruz é essa necessidade humana de relacionamento. A gente pensa que o que diz respeito às nossas emoções é apenas algo que importa para a gente apenas. Mas lá na cruz, essa necessidade de vínculos relacionais, ela é escolhida por Jesus para ser apresentada. E ele olha a mãe dele, e ele confia a mãe dele a um discípulo que não tinha nenhum vínculo com ela ali. E ele diz assim: olha, essa é a sua mãe, esse é o seu filho. E quando ele faz isso, ele mostra para a gente que os vínculos consanguíneos, eles são importantes. Afinal de contas, nós vivemos na nossa família, temos a nossa unidade familiar, temos as nossas referências familiares, sejam elas positivas ou não. Você pode ter pai, você pode ter mãe, você pode ter filho, você pode ter marido, você pode ter esposa, ou você pode não ter nenhum deles. Mas aqui a palavra diz que os vínculos que nascem da cruz são esses que perduram, que duram e que vão por toda a eternidade. Você pode até perder vínculos com aqueles que têm laços consanguíneos com você. Você pode até, por alguma questão da vida, passar por algum drama, alguma tragédia que faça com que você se encontre sozinho. Mas os vínculos que nascem da cruz, ou os que nascem do sangue, não do parentesco, mas do sangue da cruz, esses começam aqui e duram para sempre. Por isso que nós somos todos irmãos, irmãs, todos família, porque nós fomos unidos por laços que jamais vão se romper. Os laços do sangue da cruz de Jesus. E essa comunidade dele é a família. É assim que tem que ser. Jesus diz que, o texto fala que quando ele já percebeu que tudo estava já encaminhando para o fim, para que a Escritura fosse cumprida, ele disse: tenho sede. E muitas pessoas olham para esse texto e tentam, às vezes, olhar de uma maneira assim, um tanto quanto que espiritual, essa fala de Jesus, ou tentar descobrir alguma outra mensagem por trás dessa fala, mas Jesus tinha sede mesmo. Era muito comum uma pessoa que havia sido submetida a uma tortura física tão cruel como ele havia sido sujeitado, pregado numa cruz por horas ali, sentir sede. Ele sente sede. As necessidades da vida, do corpo, as necessidades básicas nossas, elas são também temas da cruz. Também isso é importante, faz parte daquilo que é importante aos olhos de Deus, o que diz respeito a você, aquilo que você precisa para você viver com qualidade, aquilo que você precisa para viver com dignidade, não passa desapercebido aos olhos de Deus. A sede de Jesus é tema da cruz. E o texto do Evangelho de Mateus mostra um dos outros momentos do Evangelho em que Jesus pronuncia sua quinta frase. Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora 9, já perto das 3 horas da tarde, próximo do momento em que Jesus morre, ele clama em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A sensação do abandono, a sensação de estar lutando sozinho, a sensação de ser entregue para enfrentar as horas mais difíceis da vida sem ter apoio, aquilo que você já sentiu, pelo menos uma vez já na vida já sentiu, ele também sentiu. Mas ao mesmo tempo que ele demonstra, através desse grito, a sensação de estar abandonado por Deus, ele chama Deus de Deus meu. É meu Deus. Ele pode até me abandonar, mas eu não abandono a fé que eu tenho nele. É isso que ele diz aqui. É meu Deus. É aquele que mesmo quando toda a minha capacidade de interpretar a vida mostra que eu estou sozinho e sem ninguém, e todos os sentimentos trazem para mim essa constatação do abandono, eu sei que Ele não me deixa. É meu Deus, é Deus meu.
é aquela luta espiritual como Jacó teve, que luta com aquele que salva, mas aquele que salva é como se fosse o adversário, mas ele luta e vence. É essa luta com Deus que faz com que ele, pela fé, receba a libertação e a transformação na vida dele. É essa espiritualidade que a gente vê aqui na cruz. Esses conflitos, essas nossas sensações de solidão, ou esses momentos que a gente se sente completamente abandonado, Deus ainda assim é nosso Deus, Deus meu. A palavra diz que Jesus, quando percebeu que a morte já estava muito próxima, ele pronuncia, segundo Lucas, no capítulo 23, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, versículo 46, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E essa fé centrada na cruz, ela entende ainda o momento mais difícil, que é o momento da morte. É o momento em que talvez nós, como seres humanos, enxerguemos a hora do maior desamparo, porque a morte a gente enfrenta sozinho. A morte não tem ninguém do teu lado. Você passa por ela sozinho. Mas Jesus vê aqui a morte não como um abandono. Ele vê a morte como uma entrega da vida nas mãos do Pai. E Ele é Pai ainda nessa hora. Porque a fé centrada na cruz não tem medo. O medo da morte já acabou. Jesus disse, o Evangelho de João diz que Ele sabia de onde Ele tinha vindo, que Ele vinha de Deus. Ele amou os que Deus havia dado a Ele, e Ele sabia para onde Ele ia. Ele sabia que no final de tudo Ele voltaria para o Pai. Como nós também sabemos que o destino final de toda a criação é ser renovada e transformada pelo poder de Deus na nova criação. Então o destino final de todos aqueles que têm essa fé é a casa do Pai. Jesus nos disse: eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para receber vocês, porque o destino de vocês é o Pai, é o abraço do Pai, é vocês serem imersos nesse sentimento de amparo, nessa paternalidade de Deus. Deus não é apenas o Deus distante, é o Pai, é o Abba, como Jesus falava. Abba, o paizinho. E é bem isso que ele fala. Aqui em português, na nossa língua, ele fala Pai, a nossa tradução. Mas ele chamava Deus de paizinho, paizinho. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E essa é a frase que muitas crianças costumam falar na hora de dormir. Muitos judeuzinhos do tempo de Jesus também falavam isso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é isso. Eu vou dormir agora, mas eu sei que o Senhor vai me acordar e vai me chamar. Essa confiança que vem da cruz do Calvário. E a última fala de Jesus, segundo o Evangelho de João, ela está relatada no capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus toma o vinagre que é dado para ele, depois que ele pede, quando ele tem sede, e ele diz assim: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Acabou, está consumado. A expressão grega, que eu tenho certeza que vocês já ouviram uma vez ou outra em alguns sermões, de muitos pastores e pregadores, é a expressão tetelestai. Pelo menos como escrita aqui no Evangelho de João. Jesus ele falou em aramaico, mas aqui o Evangelho coloca essa palavra, tetelestai, que significa literalmente está pago. Uma pessoa quando era declarada livre de uma dívida, ou às vezes quando era liberta da prisão, falava assim, tetelestai, se assinava embaixo, está pago, acabou, não tem mais dívida nenhuma, não tem mais nada, acabou, não tem mais dívida. É você viver a sua vida sem peso na consciência. Para a culpa essencial de cada um de nós, o preço já foi pago. Para a culpa pontual do dia a dia, porque a gente ainda está passando por um processo de crescimento, de descoberta, de desenvolvimento da espiritualidade. A gente está aqui carregando as nossas cruzes, vivendo os nossos calvários aí de dia a dia. Para essa culpa do dia a dia, existe aquilo que João depois escreveu na sua carta: se você confessar o seu pecado,
Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Para essa culpa pontual, tem o recurso da confissão e do perdão. Mas para a culpa essencial, tudo já foi pago. Para o pecado que eu sou, porque eu sou pecado e você é também. Para o pecado que sou eu, esse pecado já foi pago completamente, eu não tenho mais nada que me preocupar. Eu vou crescer em Jesus, crescer no amor, crescer na graça, desse que se entregou por mim, desse que mostrou que as questões mais simples, às vezes, desde as mais complexas até as mais corriqueiras da vida, são importantes para Ele, sim, estão presentes na cruz dele. Relacionamentos, necessidades de vida, as dívidas uns com os outros, a nossa espiritualidade, o sentimento de abandono, nossas dúvidas, nossos medos, tudo isso aparece na cruz de Jesus. Mas ele termina dizendo que para nossa culpa essencial, o preço já foi pago. Então você pode viver sua vida em paz. Você não vai receber um dia a salvação, ela já é tua. Você já nasceu salvo, reconciliado com Ele. Porque a cruz já aconteceu. Aconteceu em Deus na eternidade, foi revelada na história 2000 anos atrás, mas ela aconteceu antes da criação do universo em Deus, porque Jesus é o Cordeiro morto antes da criação do átomo, antes da criação de tudo. E a gente pode ter paz, tranquilidade, nos relacionar tranquilamente com a vida, crescendo, aprendendo a ser gente boa de Deus, porque esse é o nosso objetivo aqui. Viver a comunhão com Deus a cada dia mais, procurar ser semelhante a Jesus pela presença do Espírito dele em nós, mas já está pago, pode ficar em paz. Essa é a cruz de Jesus, essa é a história que está aqui na Bíblia, não apenas como uma história distante, mas como poder para você poder enfrentar todas as lutas, todas as cruzes que você encontrar no seu caminho. É essa salvação que hoje a gente está aqui cantando, louvando e agradecendo a Deus. Que Deus abençoe a gente e abençoe o seu coração. Que você tenha fé nessa liberdade que Cristo conquistou para você. Que você tenha fé nessa aproximação, nessa união, nesse laço eterno, inquebrável, que Ele construiu entre você e Deus. Para que você fosse livre, para que você tivesse paz. Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Este mesmo Jesus, o qual o nosso pastor relatou aqui, que foi morto em uma cruz pelos meus pecados e os teus pecados também. Passados-se alguns dias, chegou o primeiro dia da semana, e ali havia soado a hora mais escura. Exatamente antes do raiar da aurora, Cristo continuava ali, prisioneiro em seu sepulcro. A grande pedra estava em seu devido lugar, intacta. O selo romano, a guarda de sentinela, vigias invisíveis também estavam ali, no sepulcro de Jesus. Hostes de anjos maus se achavam reunidos em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, o próprio príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mandado para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento certo para saudar o príncipe da vida. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou. Vestindo a armadura de Deus, deixou este anjo as cortes celestiais, e os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o seu caminho. E o seu aspecto era como um relâmpago, o seu vestido branco como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram assombrados, como se estivessem mortos. Esse mensageiro, que ocupa a posição da qual caiu Satanás, os soldados o veem removendo a pedra, como se fora um seixo, e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Vem Jesus, então, naquele momento, sair do sepulcro, e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica
se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Neste momento, o coral Projeto Vozes de nossa igreja vai entoar 2 hinos. Nós cremos em Ti e Cristo já ressuscitou. Precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em Ti. Tão precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em Ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra crescer, o mais frio coração, o amor que faz brotar no perdido a salvação. Cremos sim, somente em Ti.